As festas de fim de ano, junto com as férias, foram regadas a muita comida, bebida, e aí muita gente não resistiu e acabou ganhando peso. E a promessa é de voltar para a academia, aos parques, mas tem que ficar atento, viu? Porque voltar animado é diferente de voltar exigindo mais do que o corpo pode dar. Para falar sobre esse assunto, nós convidamos o professor do curso de Educação Física do EAD aqui da Unicesumar, Adriano Matsu. Tudo bom, Adriano? Tudo bem, Elaine? Tudo jóia? Tudo jóia. Bom, tem gente que quer tirar tudo agora. Isso não pode estar dentro da cabeça da pessoa que vai começar a praticar atividade física novamente ou começar, né? Exatamente. Muitas vezes as pessoas iniciam o ano com essa nova promessa, né? Vou começar uma prática de atividade física. O ideal é sempre a gente começar aos poucos, né? Porque o corpo, ele leva um tempo para assimilar aquele esforço que ele está fazendo. Então, para essas pessoas que estão iniciando esse ano com essa pretensão de começar os exercícios, que comecem devagar. E para aquelas pessoas que retornaram no período de férias também, é interessante que elas reduzam a quantidade de exercício, a intensidade de exercício que elas faziam, porque esse período de férias, ele também vai agir sobre o corpo, fazendo com que o corpo readapte àquela questão de não estar realizando atividade física. Para você ter uma ideia, por exemplo, para praticantes de musculação, aproximadamente entre 10 e 20 dias sem praticar nada, a força já diminui em aproximadamente 30%. Nossa, é bastante. Imagina ficar 30 dias de férias. E assim, quem de repente já tinha, por exemplo, uma lista de atividades, de exercícios, faz um pouquinho menos, diminui peso. O que é o mais indicado? Vamos supor, eu tenho 3 séries de 12, né? 12 repetições. É melhor eu diminuir o peso? É melhor eu diminuir a quantidade de repetições ou faz um equilíbrio aí? Qual que é o ideal? Certo. Para aquelas pessoas que já têm esse hábito, então, o ideal é o quê? Ou você reduz o número de repetições ou você diminui a carga. Ou seja, se você treinava com um peso X, você tem que diminuir esse peso e assim voltar às atividades normalmente. Tem gente que fala, mas se não doer, porque não tá certo. Mas tem que tomar cuidado com esse doer também, porque pode estar provocando uma lesão sem saber, né? Exato. Nem sempre aquela dor tardia pós o exercício, ela é saudável. Às vezes a pessoa volta com tanta vontade, né, aos exercícios e acaba realmente se machucando. Então o ideal é começar devagar e evitar essa sobrecarga repentina, né, em cima do Tava parada e de repente Exato. começa de uma vez. Agora, Adriana, a gente sabe da importância da atividade física não só para o benefício do corpo, mas da mente também, né? Então, de repente, quem está pensando ainda em voltar a fazer atividade ou até em começar alguma coisa, de repente a gente pode sugerir caminhar, por exemplo, nos bosques e parques aqui de Maringá? Sim, a caminhada é um exercício muito bom, né? Porque além de você estar exercitando o corpo, de você estar trabalhando o organismo, você vai estar, por exemplo, numa caminhada do parque, você vai estar vendo um ambiente diferente, você vai estar vendo pessoas, lugares, e isso também acaba distraindo a cabeça e melhora consideravelmente a qualidade de vida. A gente está na época da campanha aí, Janeiro Branco, né, que fala sobre saúde mental e a atividade física é muito importante nesse processo também, né? Se a pessoa está meio triste em casa, tem que levantar. Exato, existem muitos estudos que investigam essa questão da atividade física e, por exemplo, o estresse, a ansiedade. Então, a atividade física, ela é um excelente, digamos assim, remédio nessas condições. Agora sim, a pessoa que vai para uma academia, normalmente vai ter um professor que vai passar, né, que vai perguntar o que você quer melhorar no corpo, né, e aí vai passar um treino baseado nisso. É importante que a pessoa procure um médico antes de ir para a academia? Em que casos, por exemplo? Olha, o ideal seria que a pessoa sempre procurasse um médico antes de iniciar uma atividade física, porque por mais que ele aparenta saudável, às vezes existe alguma coisa que está escondida ali, ele não consegue identificar, e quando começa a praticar atividade física, o problema surge e aparece. Então, o ideal é que sempre realize esse check-up com o médico antes de iniciar uma atividade física, que realize, por exemplo,
A avaliação física também, quando iniciar um programa dentro de uma academia, para que sejam evitados problemas. No caso, às vezes, a pessoa pode ter um problema relacionado a pré-diabetes ou então a pré-hipertensos, e a atividade física pode agravar esses problemas. Se não for feito da forma certa, Exato. né? Porque também ajuda muito, mas tem que ser na dose certinha, exato. né? É sempre bom que o profissional que vai estar atuando saiba dos possíveis problemas, de como poder intervir com essa pessoa, para não haver problema nenhum. Outra coisa importante também é assim, às vezes a pessoa está, sei lá, correndo numa esteira ou fazendo com peso elevado, já passou da fase inicial e começa a sentir dor, tá falando, não, vou até o fim, ou agora a musculatura está quente. Tem que estar muito atento ao corpo, né, Adriana? A gente às vezes fala, não, quero seguir o que está aqui para conseguir um resultado melhor, mas acaba não se atentando, às vezes, de ou tá com o braço mais virado, ou a perna virada, aí começa a repuxar uma parte. Tem que ter esse cuidado, esse olhar mesmo para si nesse momento, né? Exato, a pessoa tem que ter sempre esse cuidado, porque a dor é um sinal de que algo está errado. Então, se ela vai agravando, quer dizer que você está realizando aquilo de maneira incorreta, né? Então, sempre que houver um sinal de dor durante o exercício, o ideal é que seja interrompido e que se investigue o que aconteceu, né? Para que não se repita, ou então para que possa ser melhorado, para ver o porquê que aquilo está doendo, né? É sempre bom investigar. E às vezes está doendo no lugar porque tem uma outra musculatura que está fraca também, que pode ser fortalecida, né? Quer dizer, o professor pode ajudar nesse momento até a melhorar, vamos colocar, a perna toda nesse caso, se de repente está com algum lugar que está mais enfraquecido, algum músculo, né? Isso, exatamente. Às vezes quando a gente tem essa questão da compensação entre musculaturas, né? Quando ela está um pouco descompensada, aí surgem alguns problemas, principalmente, por exemplo, em relação ao alinhamento da coluna, alinhamento de quadril. Então, às vezes a pessoa tem um tônus muscular muito forte, por exemplo, na parte da frente da coxa, e atrás não é tão forte assim. Aí isso pode ocasionar um problema relacionado à coluna ou então a quadril. E se isso for persistindo, vai transformar num problema ainda maior. Até porque tá tudo ligado, né, Adriana? Exatamente. E aí, outra coisa importante também para a gente encerrar é estar atento se está fazendo a atividade de forma correta, né? Isso vale desde uma pisada para uma corrida, uma caminhada, até na hora de levantar um peso, alguma coisa assim na academia, né? Isso, exatamente. O termo técnico que a gente utiliza é o gesto motor. Então, para todo movimento, existe um gesto motor correto que deve ser feito. Então, se feito dessa maneira, provavelmente não vai trazer agravo nenhum à saúde. Então, é sempre bom estar atento ao posicionamento do corpo, à maneira de realizar o exercício e como desenvolvê-lo. Aí, nesses casos, sempre é bom procurar um profissional qualificado na área, né, que ele vai poder dar as melhores informações e orientações de maneira correta. Se fizer torto, dá errado, né? Dá errado e ainda pode se machucar um pouquinho. Exatamente. Obrigada, viu, pela sua agradeço. participação aqui com a gente.